O governador Cláudio Castro, ele deixou bem claro que ele não vai recuar em relação às facções. Imagens foram vazadas com membros do Comando Vermelho, né, sendo retirados dos presídios do Rio de Janeiro e enviados para distritos, né, para presídios federais. Isso acontece devido ao fato que o Cláudio Castro foi à Justiça do Rio, pediu autorização para mudar esses membros de facções, dizendo que eles estavam comandando o tráfico lá de dentro do Rio de Janeiro. Isso acontece, só para você ter uma noção, seguindo o plano que tinha sido implementado durante o governo Bolsonaro com o Sérgio Moro. Sim, na época do Sérgio Moro, cada membro de facção era enviado para um presídio diferente, fazendo assim com que eles ficassem incomunicáveis entre si, dificultando, né, o controle do tráfico, do crime organizado. Então, o Cláudio Castro literalmente está fazendo um trabalho bem impressionante aí. E aí, matéria da Record News, imagens feitas pelo helicóptero da Record mostram a transferência de 7 lideranças do Comando Vermelho no início da tarde dessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Eles serão encaminhados a presídios federais. No entanto, a Polícia Federal não divulgou para onde serão levados. Os presos, identificados como Arnaldo da Silva Dias, que é conhecido como Naldinho, Carlos Vinícius Liro Silva, cabeça de sabão, o nome, gente, Eliezer Miranda, que é o Crian, Fabrício de Mello, que é o Bicinho, Márcio Antônio Pereira Firmínio, Maitor, e Roberto de Souza Brito, que é o irmão Metralha, foram vistos com camisas brancas e cabeças baixas durante a transferência. Pois é, né? Segue aqui, né, uma matéria aqui feita pela Band agora também, tratando do caso específico. 7 chefões do Comando Vermelho foram transferidos do Rio de Janeiro para penitenciárias federais. Vamos a Brasília, Natália Pazzi tem mais informações. Boa noite, Natália. Boa noite, Felipe, a vocês e a todos. Eles foram levados do complexo penitenciário de Bangu para o aeroporto do Galeão sob forte esquema de segurança. De lá, seguiram num avião da Polícia Federal para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná, e devem ser levados para outras unidades federais em uma data ainda não divulgada. Todos os 7 presos têm condenação por tráfico de drogas. A transferência foi pedida pela Polícia do Rio e autorizada pela Justiça. Segundo as investigações, eles ordenaram de dentro da cadeia uma represália, a mega operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Aqui em Brasília, o relator do projeto Antifacção apresentou o 4º relatório. Guilherme Derrite indicou uma definição para a facção criminosa, a de organização criminosa ultraviolenta, mas não criou um novo crime como queria o governo. Ele também destina parte dos bens apreendidos das organizações para um fundo da Polícia Federal, que também foi cobrado pelo Planalto. Mesmo assim, a avaliação do governo é que as demandas apresentadas não foram atendidas e o texto continua improvisado. Derrite pediu ao presidente da Câmara mais tempo para negociar e foi atendido. A reunião de líderes desta quinta foi cancelada e o projeto será o único a ser votado na terça que vem. Na reportagem, o Caio Messina mostra que governadores entraram nas negociações desse projeto. Pressão de todos os lados. Governadores de oposição vieram a Brasília cobrar de Hugo Mota que os estados sejam ouvidos antes da votação do projeto, que aumenta o tempo de cadeia para facções criminosas. A maneira que está sendo tocado, ainda que todos nós elogiamos o relator, ainda que todos nós elogiamos a ideia de se discutir isso, nós unanimemente discordamos da rapidez desse projeto. Então não adianta fazer um projeto desse sem ouvir os estados para saber se aquilo que está sendo votado vai, na prática, ajudar o combate à criminalidade. Os governistas também pediram o adiamento da proposta. Nós avaliamos que pela complexidade da matéria seria importante a gente ter um tempo a mais para podermos arredondar todos os pontos e, de fato, o Brasil ter uma lei de combate às facções criminosas que seja eficiente e eficaz. O relator foi às redes sociais para rebater o que ele chamou de mentiras de que o texto tiraria poder da Polícia Federal. E pediu que o tema não seja politizado. É hora de descer do palanque e atender o grito de socorro da população. Continuamos em busca de um texto sólido, suprapartidário,
e que seja efetivamente um marco de combate ao crime organizado no nosso Brasil. Integrantes do Centrão e da oposição afirmaram que a base da proposta foi mantida. Penas mais duras para envolvidos no crime organizado, além de aumentar o arsenal das autoridades para combater as facções. O marco legal contra o crime organizado estabelece de 20 a 40 anos de cadeia para envolvidos com quadrilhas. Fixa também a obrigatoriedade de cumprimento de até 85% da pena em regime fechado. Além disso, determina que líderes das quadrilhas sejam presos diretamente em penitenciárias federais. Proíbe o pagamento de auxílio-reclusão para familiares de condenados pelo novo crime e cria um Banco Nacional de Facções e Milícias para facilitar as investigações. Gente, assim, o projeto tem de tudo para dar certo, né? O projeto está indo muito bem. Olha só, tirar o Bolsa Família das famílias dos faccionados, isso vai pressionar com que as famílias peguem mais no pé, né, para que esses não entrem no crime. Mas viola a Constituição, nenhuma pena passará da família do condenado, da pessoa do condenado. Olha, esse é um caso à parte. Esse é um caso à parte, porque faccionados, eles destroem famílias, eles tiram a vida das famílias aí. Então esse é um caso bem à parte. E aí, quando você observa que as penas serão de até 30 a 40 anos, mas com 80%, né, em regime fechado, a retirada, isso seria o mais importante, da tal audiência de custódia para quem é preso pelo tráfico. Não deveria ter, né? Mas o cara tomou uns tapas na orelha. Quem vai ficar com dozinha? Né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse aí. Mas assim, o lobby é gigantesco, né? Como disse, né, depois de pressão tanto do Centrão quanto do PL, o Mota adiou a votação. E esperamos, né, que esse projeto chegue como um bom projeto. Mas, ao que tudo indica, equiparar a facções a organizações terroristas não vai rolar. Quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que quando Vossa Excelência estava finalizando o seu relatório, já que hoje, durante todo o dia, implementou um diálogo com todas as bancadas desta casa, bem como também com membros do governo, alguns líderes solicitaram que a pauta pudesse ser sobrestada do dia de hoje. O líder do governo, o líder do PT, o líder do PL, o líder dos Republicanos, o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga. Mas, em respeito a Vossa Excelência, essa presidência estava aguardando que Vossa Excelência pudesse concluir todo o trabalho de ajustes no texto, já que esse é o trabalho legislativo, é o trabalho da construção de poder trazermos ao plenário o texto possível. E é o que Vossa Excelência tem feito, eu quero aqui reconhecer esse papel. Vossa Excelência não politizou esse debate, Vossa Excelência fez um trabalho eminentemente técnico e agora dá mais uma demonstração de que está à disposição para, em até a próxima semana, poder discutir com a Casa, com a sociedade civil. Ninguém tem interesse aqui de conduzir a pauta da segurança pública, deputado Renildo, de maneira sodada. Nós não queremos correr com essa pauta, ninguém está aqui para construir isso de uma forma que não seja discutindo à luz do dia tudo que está no relatório do deputado Derrite, até porque, além de manter muitos pontos positivos que vieram do governo, ele está agregando uma série de outras mudanças que cria no Brasil um novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado. Então eu quero, nesse momento, diante dos pedidos das lideranças, do pedido do relator, que tem o nosso respeito, de poder anunciar que nós estamos cancelando a reunião de líderes de amanhã, que teríamos na quinta-feira, e estamos convocando pauta única para a próxima terça-feira, o projeto de lei que Vossa Excelência é relator. Teremos pauta única na próxima semana, na próxima terça-feira, para que a Casa possa fazer uma ampla discussão e a votação dessa matéria que é tão importante para o nosso país. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes informando que esta presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária, com data, horário e ordem do dia a serem divulgados. Vamos lá. E aí é interessante a gente levantar a bandeira, né? O principal de tudo, 4 nomes a citar: Jorginho Melo, Cláudio Castro, Caiado e Celina Leão, que se tornaram aí o quarteto, né, da defesa da pauta da segurança pública. Tinha mais governadores que poderiam ter deslocado o seu precioso tempo para ir lá, porque este é um dos assuntos mais importantes. E não foram.
Ah, então, vamos citar o nome desses 4 aí, com parabéns para os 4. Vamos lá. Vinícius Carrion publicou um vídeo aqui, né, que compensa ser compartilhado. Ó, o que estão fazendo com o Bolsonaro é, na prática, um martírio. Afirma Ana Paula Smith, ela também, né, diz que Bolsonaro sofre coisas que nem pedófilos, nem assassinos sofrem. E, por fim, que a intenção do sistema é escancarar que a perseguição é injusta. Dá uma olhada no que ela fala aqui. Eu não sei o que é estar na pele de uma pessoa que está sofrendo uma perseguição tão injusta, acirrada, absurda, como a do Jair Bolsonaro. É obsceno o que estão fazendo com esse homem. O que estão fazendo com Jair Bolsonaro é, na prática, um martírio. É um martírio que pouco vimos na história. Não adianta, pode falar o que quiser. A imprensa passou 4 anos procurando corrupção desse cara, achou aval do açaí, achou umas joias que o rei da Arábia Saudita deu para ele. Imagina, o Lula levou um monte. Foi a Odebrecht ou a Camargo Correia que ficou pagando a storage dos negócios. Ele teve que botar, era tanta coisa que ele teve que alugar um lugar para armazenamento, e esse lugar foi pago por uma empresa privada. Assim, ó, é incomparável, e eu não vou cair na falácia, na estupidez de querer comparar a já atestada corrupção dos governos do PT com o de Jair Bolsonaro. Para mim é uma coisa incomparável, não caio nessa. Pode ter um monte de defeitos, Jair Bolsonaro, ser um corrupto e ter organizado a corrupção de forma tão sistematizada em linha industrial, ele não fez. Ele não fez. E aí, quando tu vê ele sofrendo coisas que um pedófilo, aí tu entende, porque está sendo feito de forma que fique muito claro que a perseguição é injusta. A perseguição é justa. Está sendo feito propositalmente para que todo mundo entenda que Jair Bolsonaro corre o risco de passar décadas na cadeia porque importunou uma. Então isso também tem um poder. Não tinha pensado nisso ainda. Cara, aí que tá. Eu aposto que poderiam conseguir produzir coisas mais e aí eu já digo que aí eu venho em um outro programa e já te falo que eu já venho especulando. Mas aí o que acontece? Daí acontece que quando tu vai falar do Carlos em Santa Catarina, o que eu escuto de feedback... Contigo. Tu acha que eles estão fazendo para mostrar que é injusto mesmo a condenação? Eu acho, e a gente vai ver isso na próxima eleição. E eu acho que tudo isso é proposital. É proposital, eu não estou dizendo que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro está sofrendo genuinamente e os filhos também estão. Está havendo a perseguição. Agora, essa perseguição é proposital e eu acho que o assinte e a injustiça, ela não quer se esconder, ao contrário, ela faz questão de deixar bem claro que não existe mais lei no Brasil. Existe uma vontade de um ser, Xande Cleide. Silêncio. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Olha que genial esse ponto de vista dela. Não é que eles querem dar um ar de legalidade. Eles querem mostrar que eles têm o poder de fazer tudo contra qualquer um. O argumento é um golpe que todo mundo está vendo aí, que absurdo, onde pegou não só o Bolsonaro, como os aliados, né, os presos do 8 de janeiro, centenas de milhares de pessoas, né, e mandou muita gente para a cadeia. Agora, para pensar. Eles estão com o sistema na mão hoje, é um sistema que a gente sabe como funciona. Não seria fácil, né, uma movimentação bancária, de repente, de alguma
Pronto, achamos um escândalo de corrupção aqui. Ou implantar figuras ali que criariam um esquema de corrupção, né, renomeando os bois e destinando isso para o Bolsonaro, porque tentaram de tudo. Lembra da pandemia, quando falaram que o Bolsonaro era genocida? Hoje ninguém fala mais disso, né? Por quê? Porque mostrou que a vacina que o Bolsonaro era contra era ruim mesmo. Mostrou que quem mais roubou foram os governadores, né, com os respiradores, mas ninguém pode investigar isso. Você entende? Porque senão vamos dar razão ao Bolsonaro. Teve uma repórter aí que falou, não, ninguém deu atenção na questão dos respiradores e dos governadores, porque senão a gente ia dar razão ao Bolsonaro. Então, a ideia deles é, eu vou fazer algo escancarado, escrachado, só para mostrar para você. Se você entrar, a gente pega de forma escrachada também. Interessante essa análise aí da Paula Smith aí, quem entendeu que isso é interessante. Vamos lá. Hoje também rolou uma reunião muitíssimo importante do Mauro Vieira com o Marco Rubio, e a imprensa esquerdista está falando o quanto mundial, pero no mucho, né? Porém, só mais uma caras e bocas, nada mais do que isso, para marcar uma outra reunião. Dá uma olhada aqui, matéria da Revista Oeste. Encontro rápido entre Marco Rubio e Mauro Vieira para marcar a próxima reunião. Por enquanto, nada feito. Tarifas continuam aí de 50%. Ontem, o presidente Donald Trump concedeu uma entrevista, disse que ia rever tarifas relacionadas ao café, que é um produto que importa muito para os brasileiros, mas não citou o nosso país. Disse de forma aí genérica, pode ser que tenha algum impacto, mas por enquanto, de efeito prático, seguimos tudo igual no Maracanã, é isso? 0-0. Paula, eu não sei se é 0-0, mas eu acho que é 4-0, porque eu acho que foi a quarta reunião para marcar a próxima reunião. Eu já perdi a conta, mas eu acho que foram 4. Uma na ONU, depois mais uma não sei aonde, depois uma na Ásia, e agora acho que essa é a quarta. Acabou travando aqui, mas é isso, né? Não sai do lugar, né? A tal reunião aí, né? Com o pessoal lá com o pessoal lá do Marco Rubio lá e do Mauro Vieira, né? Agora, olha essa matéria aqui, que loucura. Não, isso aqui é insanidade, é coisa de louco, de louco. A Soraya Tronic, lembra da onça? A senadora do Bolsonaro? Pois é. Soraya Tronic pede investigação contra advogados dos réus do 8 de janeiro, acusando conluio e autopromoção. Olha que aberração isso aqui. A Soraya Tronic pediu na quarta-feira investigação sobre advogados que defendem os réus do 8 de janeiro. A senadora afirmou durante a sabatina do Paulo Gonet, que foi uma outra vergonha do Senado, né? O Paulo Gonet acabou sendo reconduzido, serão mais 2 anos do Paulo Gonet ali, né? Segundo a Soraya, profissionais estariam repetindo argumentos idênticos na defesa. Meu Deus, que insanidade é essa? Acusam que usa casos para autopromoção política e arrecadação nas redes. Suspeita que alguns advogados estejam escondendo clientes foragidos. Narrativa se repete com réus de norte a sul. Parece haver um conluio. Declarou que os defensores não representam interesses dos clientes, mas de Bolsonaro. Abre aspas, ninguém fala o nome de Jair Bolsonaro, estão na defesa de Bolsonaro? Informou que Vitor Pachorra enviou a denúncia à OAB pedindo apuração. O Tronic fez a denúncia pública dizendo estar muito triste. Inclusive, foi feito o pedido aqui, né, que o próprio Paulo Gonet faça essa investigação. Olha que loucura isso aqui. Eu estou fazendo publicamente aqui essa denúncia para Vossa Excelência. E muito triste porque a minha classe são meus colegas, mas do jeito que eu estou defendendo a OAB lá na CPMI do INSS, aqui eu preciso destacar os profissionais que trazem, impõem, na minha observação técnica, um ponto de interrogação
enorme. E nós não tivemos tempo de investigar isso na CPI do 8 do 1, porque eu sequer sabia disso, porque os processos ainda estavam em segredo de justiça. Parabenizo Vossa Excelência, parabenizo Vossas Excelências. Uma empresa que garante a sua rentabilidade e vai proteger o seu. Pois é, pessoal. E aí, né, a Caroline Dias, o Sebastião Coelho deram resposta aqui. Dá uma olhada. Recebi com grande indignação acusadas de roubarem os aposentados desse país. Não é a primeira vez. O governador Cláudio Castro, ele deixou bem claro que ele não vai recuar em relação às facções. Imagens foram vazadas com membros do Comando Vermelho, né, sendo retirados dos presídios do Rio de Janeiro e enviados para distritos, né, para presídios federais. Isso acontece devido ao fato que o Cláudio Castro foi à Justiça do Rio, pediu autorização para mudar esses membros de facções, dizendo que eles estavam comandando o tráfico lá de dentro do Rio de Janeiro. Isso acontece, só para você ter uma noção, seguindo o plano que tinha sido implementado durante o governo Bolsonaro com o Sérgio Moro. Sim, na época do Sérgio Moro, cada membro de facção era enviado para um presídio diferente, fazendo assim com que eles ficassem incomunicáveis entre si, dificultando, né, o controle do tráfico, do crime organizado. Então o Cláudio Castro literalmente está fazendo um trabalho bem impressionante aí. E aí, matéria da Record News, imagens feitas pelo helicóptero da Record mostram a transferência de 7 lideranças do Comando Vermelho no início da tarde dessa quarta-feira no Rio de Janeiro. Eles serão encaminhados a presídios federais. No entanto, a Polícia Federal não divulgou para onde serão levados. Os presos, identificados como Arnaldo da Silva Dias, que é conhecido como Naldinho, Carlos Vinícius Liro Silva, cabeça de sabão, o nome, gente, Eliezer Miranda, que é o Crian, Fabrício de Mello, que é o Bicinho, Márcio Antônio Pereira Firmínio, Maitor, e Roberto de Souza Brito, que é o irmão Metralha, foram vistos com camisas brancas e cabeças baixas durante a transferência. Pois é, né? Segue aqui, né, uma matéria aqui feita pela Band agora também, tratando do caso específico. 7 chefões do Comando Vermelho foram transferidos do Rio de Janeiro para penitenciárias federais. Vamos a Brasília, Natália Paz tem mais informações. Boa noite, Natália. Boa noite, Felipe, a vocês e a todos. Eles foram levados do complexo penitenciário de Bangu para o aeroporto do Galeão sob forte esquema de segurança. De lá, seguiram num avião da Polícia Federal para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná, e devem ser levados para outras unidades federais em uma data ainda não divulgada. Todos os 7 presos têm condenação por tráfico de drogas. A transferência foi pedida pela Polícia do Rio e autorizada pela Justiça. Segundo as investigações, eles ordenaram de dentro da cadeia uma represália, a mega operação que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Aqui em Brasília, o relator do projeto Antifacção apresentou um 4º relatório. Guilherme Derrite indicou uma definição para a facção criminosa, a de organização criminosa ultraviolenta, mas não criou um novo crime como queria o governo. Ele também destina parte dos bens apreendidos das organizações para um fundo da Polícia Federal, que também foi cobrado pelo Planalto. Mesmo assim, a avaliação do governo é que as demandas apresentadas não foram atendidas e o texto continua improvisado. Derrite pediu ao presidente da Câmara mais tempo para negociar e foi atendido. A reunião de líderes desta quinta foi cancelada e o projeto será o único a ser votado na terça que vem. Na reportagem, o Caio Messina mostra que governadores entraram nas negociações desse projeto. Pressão de todos os lados. Governadores de oposição vieram a Brasília cobrar de Hugo Mota que os estados sejam ouvidos antes da votação do projeto, que aumenta o tempo de cadeia para facções criminosas. A maneira que está sendo tocado, ainda que todos nós elogiamos o relator, ainda que todos nós elogiamos a ideia de se discutir isso, nós
unanimemente discordamos da rapidez desse projeto. Então não adianta fazer um projeto desse sem ouvir os estados para saber se aquilo que está sendo votado vai, na prática, ajudar o combate à criminalidade. Os governistas também pediram o adiamento da proposta. Nós avaliamos que pela complexidade da matéria seria importante a gente ter um tempo a mais para podermos arredondar todos os pontos e, de fato, o Brasil ter uma lei de combate às facções criminosas que seja eficiente e eficaz. O relator foi às redes sociais para rebater o que ele chamou de mentiras de que o texto tiraria poder da Polícia Federal. E pediu que o tema não seja politizado. É hora de descer do palanque e atender o grito de socorro da população. Continuamos em busca de um texto sólido, suprapartidário, e que seja efetivamente um marco de combate ao crime organizado no nosso Brasil. Integrantes do Centrão e da oposição afirmaram que a base da proposta foi mantida. Penas mais duras para envolvidos no crime organizado, além de aumentar o arsenal das autoridades para combater as facções. O marco legal contra o crime organizado estabelece de 20 a 40 anos de cadeia para envolvidos com quadrilhas. Fixa também a obrigatoriedade de cumprimento de até 85% da pena em regime fechado. Além disso, determina que líderes das quadrilhas sejam presos diretamente em penitenciárias federais. Proíbe o pagamento de auxílio-reclusão para familiares de condenados pelo novo crime e cria um Banco Nacional de Facções e Milícias para facilitar as investigações. Gente, assim, o projeto tem de tudo para dar certo, né? O projeto está indo muito bem. Olha só, tirar o Bolsa Família das famílias dos faccionados, isso vai pressionar com que as famílias peguem mais no pé, né, para que esses não entrem no crime. Mas viola a Constituição, nenhuma pena passará da família do condenado, da pessoa do condenado. Olha, esse é um caso à parte. Esse é um caso à parte, porque faccionados, eles destroem famílias, eles tiram a vida das famílias aí. Então esse é um caso bem à parte. E aí, quando você observa que as penas serão de até 30, 40 anos, mas com 80%, né, em regime fechado, a retirada, isso seria o mais importante, da tal audiência de custódia para quem é preso pelo tráfico. Não deveria ter, né? Mas o cara tomou uns tapas na orelha. Quem vai ficar com dozinha? Né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos esse aí. Mas, assim, o lobby é gigantesco, né? Como disse, né? Depois de pressão tanto do Centrão quanto do PL, o Mota adiou a votação. E esperamos, né, que esse projeto chegue como um bom projeto. Mas, ao que tudo indica, equiparar a facções a organizações terroristas não vai rolar. Quero cumprimentar Vossa Excelência, dizer que quando Vossa Excelência estava finalizando o seu relatório, já que hoje, durante todo o dia, implementou um diálogo com todas as bancadas desta casa, bem como também com membros do governo, alguns líderes solicitaram que a pauta pudesse ser sobrestada do dia de hoje. O líder do governo, o líder do PT, o líder do PL, o líder do Republicanos, o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga. Mas, em respeito a Vossa Excelência, essa presidência estava aguardando que Vossa Excelência pudesse concluir todo o trabalho de ajustes no texto, já que esse é o trabalho legislativo, é o trabalho da construção de poder trazermos ao plenário o texto possível. E é o que Vossa Excelência tem feito. Eu quero aqui reconhecer esse papel. Vossa Excelência não politizou esse debate, Vossa Excelência fez um trabalho eminentemente técnico e agora dá mais uma demonstração de que está à disposição para, em até a próxima semana, poder discutir com a casa, com a sociedade civil. Ninguém tem interesse aqui de conduzir a pauta da segurança pública, deputado Renildo, de maneira sodada. Nós não queremos correr com essa pauta. Ninguém está aqui para construir isso de uma forma que não seja discutindo à luz do dia tudo que está no relatório do deputado Derrite, até porque, além de manter muitos pontos positivos que vieram do governo, ele está agregando uma série de outras mudanças que cria no Brasil um novo marco legal de enfrentamento ao crime organizado. Então eu quero, nesse momento, diante dos pedidos das lideranças, do pedido do relator, que tem o nosso respeito, de poder anunciar que nós estamos cancelando a reunião
de líderes de amanhã, que teremos na quinta-feira, e estamos convocando pauta única para a próxima terça-feira, o projeto de lei que Vossa Excelência é relator. Teremos pauta única na próxima semana, na próxima terça-feira, para que a Casa possa fazer uma ampla discussão e a votação dessa matéria que é tão importante para o nosso país. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes informando que esta presidência convocará oportunamente sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados. Vamos lá. E aí é interessante a gente levantar a bandeira, né? O principal de tudo é 4 nomes a citar: Jorginho Melo, Cláudio Castro, Caiado e Celina Leão, que se tornaram aí o quarteto, né, da defesa da pauta da segurança pública. Tinha mais governadores que poderiam ter deslocado o seu precioso tempo para ir lá, porque este é um dos assuntos mais importantes, e não foram. Tá? Então, vamos citar o nome desses 4 aí, com parabéns para os 4. Vamos lá. Vinícius Carrion publicou um vídeo aqui, né, que compensa ser compartilhado. Ó, o que estão fazendo com o Bolsonaro é, na prática, um martírio. Afirma Ana Paula Smith, ela também, né, diz que Bolsonaro sofre coisas que nem pedófilos nem assassinos sofrem. E, por fim, que a intenção do sistema é escancarar que a perseguição é injusta. Dá uma olhada no que ela fala aqui. Eu não sei o que é estar na pele de uma pessoa que está sofrendo uma perseguição tão injusta, acirrada, absurda, como a do Jair Bolsonaro. É obsceno o que estão fazendo com esse homem. O que estão fazendo com Jair Bolsonaro é, na prática, um martírio. É um martírio que pouco vimos na história. Não adianta, pode falar o que quiser. A imprensa passou 4 anos procurando corrupção desse cara, achou aval do açaí, achou umas joias que o rei da Arábia Saudita deu para ele. Imagina, o Lula levou um monte de coisa do Palácio do Planalto e ainda foi a Odebrecht ou a Camargo Correia que ficou pagando a storage dos negócios. Ele teve que botar tanta coisa que ele teve que alugar um lugar para armazenamento e esse lugar foi pago por uma empresa privada. Assim, ó, é incomparável e eu não vou cair na falácia, na estupidez de querer comparar a já atestada corrupção dos governos do PT com o de Jair Bolsonaro. Para mim é uma coisa incomparável, não caio nessa. Pode ter um monte de defeitos, Jair Bolsonaro, ser um corrupto e ter organizado a corrupção de forma tão sistematizada em linha industrial, ele não fez. Ele não fez. E aí, quando tu vê ele sofrendo coisas que um pedófilo não sofre, que um assassino de criança não sofre, e aí tu entende, porque está sendo feito de forma que fique muito claro que a perseguição é injusta. Pensem nisso. Não é para fingir que a perseguição é justa. Está sendo feito propositalmente para que todo mundo entenda que Jair Bolsonaro corre o risco de passar décadas na cadeia porque importunou uma baleia. É esse nível de argumentação. Então isso também tem um poder... Não tinha pensado nisso ainda. Cara, aí que tá. Eu aposto que poderiam conseguir produzir coisas mais eloquentes e convincentes, mas ninguém faz questão. E aí eu já digo que eu venho em um outro programa e já te falo que eu já venho especulando. Mas aí o que acontece? Daí acontece que quando tu vai falar do Carlos em Santa Catarina, o que eu escuto de feedback... Sabe que eu não tinha pensado nisso, é um pensamento bem fora da caixa, mas por isso que eu gosto de falar contigo. Tu acha que eles estão fazendo para mostrar que é injusto mesmo a condenação? Eu acho, e a gente vai ver isso na próxima eleição. E eu acho que tudo isso é proposital. É proposital, eu não estou dizendo que o Bolsonaro faz... O Bolsonaro está sofrendo genuinamente e os filhos também estão... Está havendo a perseguição. Agora, essa perseguição é proposital e eu acho que o assinte e a injustiça, ela não quer se esconder, ao contrário, ela faz questão de deixar bem claro que não existe mais lei no Brasil, existe uma vontade
de um ser, Xande Cleide. Silêncio. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Olha que genial esse ponto de vista dela. Não é que eles querem dar um ar de legalidade. Eles querem mostrar que eles têm o poder de fazer tudo contra qualquer um. O argumento é um golpe que todo mundo está vendo aí, que é absurdo, onde pegou não só o Bolsonaro, como os aliados, né, os presos do 8 de janeiro, centenas de milhares de pessoas, né, e mandou muita gente para a cadeia. Agora, para pensar. Eles estão com o sistema na mão hoje, é um sistema que a gente sabe como funciona. Não seria fácil, né, uma movimentação bancária, de repente, de alguma facção, de alguma milícia, de repente aparecer na conta do Bolsonaro e falar, pronto, achamos um escândalo de corrupção aqui. Ou implantar figuras ali que criariam um esquema de corrupção, né, renomeando os bois e destinando isso para o Bolsonaro. Porque tentaram de tudo. Lembra da pandemia? Quando falaram que o Bolsonaro era genocida, hoje ninguém fala mais disso, né? Por quê? Porque mostrou que a vacina que o Bolsonaro era contra era ruim mesmo. Mostrou que quem mais roubou foram os governadores, né, com os respiradores. Mas ninguém pode investigar isso. Você entende? Porque senão vamos dar razão ao Bolsonaro. Teve uma repórter aí que falou, não, ninguém deu atenção na questão dos respiradores e dos governadores, porque senão a gente ia dar razão ao Bolsonaro. Então, a ideia deles é, eu vou fazer algo escancarado, escrachado, só para mostrar para você. Se você entrar, a gente pega de forma escrachada também. Interessante essa análise aí da Paula Smith aí. Quem entendeu que isso é interessante? Vamos lá. Hoje também rolou uma reunião muitíssimo importante do Mauro Vieira com o Marco Rubio, e a imprensa esquerdista está falando o quanto o Lula é um grande, né, líder mundial, pero no mucho, né? Porém, só mais uma caras e bocas, nada mais do que isso, para marcar uma outra reunião. Dá uma olhada aqui, matéria da Revista Oeste. Encontro rápido entre Marco Rubio e Mauro Vieira para marcar a próxima reunião. Por enquanto, nada feito. Tarifas continuam aí de 50%. Ontem, o presidente Donald Trump concedeu uma entrevista, disse que ia rever tarifas relacionadas ao café, que é um produto que importa muito para os brasileiros, mas não citou o nosso país. Disse de forma aí genérica, pode ser que tenha algum impacto, mas por enquanto, de efeito prático, seguimos tudo igual no Maracanã, é isso? 0-0. Paula, eu não sei se é 0-0, mas eu acho que é 4-0, porque eu acho que foi a quarta reunião para marcar a próxima reunião. Eu já perdi a conta, mas eu acho que foram 4. Uma na ONU, depois mais uma não sei aonde, depois uma na Ásia, e agora acho que essa é a quarta. Acabou travando aqui, mas é isso, né? Não sai do lugar, né? A tal reunião aí, né? Com o pessoal lá com o pessoal lá do Marco Rubio lá e do Mauro Vieira, né? Agora, olha essa matéria aqui, que loucura. Não, isso aqui é insanidade, é coisa de louco, de louco. A Soraya Tronic, lembra da onça, a senadora do Bolsonaro? Pois é. Soraya Tronic pede investigação contra advogados dos réus do 8 de janeiro, acusando conluio e autopromoção. Olha que aberração isso aqui. A Soraya Tronic pediu na quarta-feira investigação sobre advogados que defendem os réus do 8 de janeiro. A senadora afirmou durante a sabatina do Paulo Gonet, que foi uma outra vergonha do Senado, né? O Paulo Gonet acabou sendo reconduzido, serão mais 2 anos do Paulo Gonet ali, né? Segundo a Soraya, profissionais estariam repetindo argumentos idênticos na defesa. Meu Deus, que insanidade é essa? Acusam que usa casos para autopromoção política e arrecadação nas redes. Suspeita que alguns advogados estejam escondendo clientes foragidos. Narrativa se repete com réus de norte a sul. Parece haver um conluio. Declarou que os defensores não representam interesses dos clientes, mas de Bolsonaro. Abre aspas, ninguém fala o nome de Jair Bolsonaro, estão na defesa de Bolsonaro, informou
que Vitor Pachorra enviou a denúncia ao OAB pedindo apuração. O Tronic fez a denúncia pública dizendo estar muito triste. Inclusive, foi feito o pedido aqui, né, que o próprio Paulo Gonet faça essa investigação. Olha que loucura isso aqui. Eu estou fazendo publicamente aqui essa denúncia para Vossa Excelência. E muito triste porque a minha classe são meus colegas, mas do jeito que eu estou defendendo a OAB lá na CPMI do INSS, aqui eu preciso destacar os profissionais que trazem, impõem, na minha observação técnica, um ponto de interrogação enorme. E nós não tivemos tempo de investigar isso na CPI do 8 do 1, porque eu sequer sabia disso, porque os processos ainda estavam em segredo de justiça. Parabenizo Vossa Excelência, parabenizo Vossas Excelências. Uma empresa que garante a sua rentabilidade e vai proteger o seu. Pois é, pessoal. E aí, né, a Caroline Dias, o Sebastião Coelho deram resposta aqui. Dá uma olhada. Recebi com grande indignação um pronunciamento da senadora Soraya Tronic, onde ela pede que a PGR dê continuidade a uma investigação sobre os advogados do 8 de janeiro. Dentro dos núcleos do 8 do 1, um núcleo que muito me preocupa, que eu acredito que ele não tenha sido ainda publicizado, não sei como estão as investigações, mas eu sei que Vossas Excelências receberam uma denúncia acerca do comportamento de advogados, dos processados e muitos já condenados do 8 do 1. Advogados esse que atuaram muitas vezes pro bono para pessoas que estavam em situação ali de vulnerabilidade, mas essa mesma senadora, ela não faz esse mesmo pedido para as pessoas que estão sendo acusadas de roubarem os aposentados desse país. Não é a primeira vez que a senadora Soraya realiza um ataque contra a advocacia do 8 de janeiro. Eu gostaria de lembrar que ainda em julho de 2023, durante a CPMI do 8 de janeiro, ela soltou uma fake news dizendo que só quem era cliente da Defensoria Pública estava saindo da prisão e quem era cliente de advogado particular como os nossos permanecia preso. Obviamente que era uma grande mentira. Nós, inclusive, oficiamos a OAB e solicitamos providência, desagravo contra o nosso trabalho por conta dessa fala da senadora e, obviamente, a OAB ignorou. E, mais uma vez, falando em OAB, né, nós vamos oficiar e pedir providência sobre essa fala tenebrosa da senadora Soraya Tronic, imputando aos advogados crimes, quando nós estamos, na verdade, realizando a defesa dos nossos clientes. Senadora Soraya, se a senhora acha que esse tipo de postura vai nos intimidar, a senhora está muito enganada, porque a senhora não está lidando aqui com lobistas de tribunal, nós somos advogados. Eu quero recomendar à senadora Soraya que veja a primeira sustentação do 8 de janeiro, realizada no dia 13 de setembro de 2023, do Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade eu disse que quem não cometeu crime jamais deveria confessar. Está registrado, senadora. E jamais, com a nossa responsabilidade, nós iríamos orientar a quem não cometeu crime fazer alguma confissão. Isso é coisa para covardes ou para pessoas que estão sob tortura psicológica. Numa situação de vulnerabilidade psicológica, alguns fizeram esse acordo de não persecução para saírem daquela situação de perseguição. Agora, senadora Soraya, a sua fala é lamentável, é lastimável, mas a sua fala é vergonhosa. A senhora que se identifica como advogada, não é isso? Parece? Eu acho que a senhora é formada em direito. Sua fala é vergonhosa. Agora, o que esperar de uma senadora como a senhora? A senhora jurava que juras de amor para Bolsonaro. Hoje a senhora diz em entrevista que repudia Bolsonaro e tudo que se relacionar com o bolsonarismo, não é isso? Então nós aqui, doutor Ezequiel, doutora Caroline e eu, Sebastião Coelho, Carol Siebra e Ezequiel Silveira, e também a doutora Gabriela Rita, que está nos Estados Unidos, que representamos a Associação dos Familiares de Vítima, nós não temos medo desse tipo de fala não, senadora. Nós estamos enfrentando Alexandre de Moraes, nós estamos enfrentando Paulo Gonet. Não tem medo da senhora? Nos respeite e a OAB, tome uma providência. Pois é, a gente acabou de ver a matéria aqui, né, da Paula Smith, falando que eles fazem questão de terem absurdos, de existirem absurdos, né? Fazem questão disso para mostrar que, olha, vocês serão pegos. Agora vem com um argumento
absurda, ela que agora é a anti-Bolsonaro, ela quer caçar Bolsonaro, bolsonarismo e odeia tudo que vem do bolsonarismo, né? É uma vergonha. Pessoal, bora dar uma olhada nesse último vídeo aqui, né? Ele abre aqui, ó, coluna do Zanon recebe não da China, Brasil recebe não da China que não deve fazer aportes no fundo florestal. Cara, o Brasil está isolado no mundo. Quando você vê ali o Mauro Vieira tentando negociar com o Marco Rubio, é uma piada. Dá uma olhada nesse vídeo. Pessoal, manchete do dia é que a China não vai investir no Fundo de Proteção às Florestas Tropicais lançado pelo governo Lula na COP30. Essa é mais uma demonstração do quanto o governo está enfraquecido internacionalmente, até supostos aliados não estão aderindo ao plano lançado na COP30, enquanto está todo mundo trabalhando, empreendendo, tocando a sua vida, o governo protagoniza esse show de horrores que tem sido a COP30, seja pelas pessoas fantasiadas de animais, seja pelo protesto indígena ocorrendo na COP30, seja pelo alto investimento, pela falta de infraestrutura em Belém para realizar o evento. Essa COP30 tem sido a cara do governo, é mais um evento para organizar esse grande encontro com alto investimento, para a Janja se divertir no seu iate presidencial e a gente pagar a conta através dos nossos impostos. Não, eu inclusive, né, cheguei a ver uma imagem um vídeo do Mamãe Falei lá, indo questionar o governo Lula, né, o ministro do governo Lula, justamente, né, sobre o sigilo. Falou, mas você falou que o Bolsonaro punha sigilo e que vocês não iam fazer isso? Justifica aí o porquê que o Lula colocou sigilo sobre contratação de iate, né? Ou seja, gastou bilhões do dinheiro público para passar vergonha, para envergonhar o Brasil perante o mundo. E ainda tem imbecil que tem coragem de chamar isso de estadista, né? Vamos lá, pessoal. 16993210648. Olha só, você que está no Brasil, você está vendo a loucura, o quanto o dinheiro está desvalorizando, o quanto o Brasil está perdendo foco, né? Entre em contato com a Imigra Mais, a melhor empresa de assessoria de imigração do Brasil, em especial para o Uruguai e Paraguai. Entre em contato que nossa equipe vai estar pronta para te atender, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.